Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um conteúdo de direito empresarial aqui no meu canal no YouTube. E hoje eu gostaria de trazer para vocês duas sociedades despersonificadas no Código Civil. A primeira delas é a sociedade em comum, tipificada lá no artigo 986 do Código Civil. E essa sociedade, a terminologia é sociedade em comum, mas ela sempre foi utilizada como sendo uma sociedade irregular ou uma sociedade de fato. E por que ela seria irregular? Porque em alguns casos ela pode até ter um contrato social, e esse contrato social não foi levado a registro, não foi levado a arquivamento no órgão competente. Ou ela é simplesmente de fato. Ela nem contrato social tem e, logicamente, muito menos o seu arquivamento, o seu registro. Por isso que ela é despersonificada. Mas aí nessa sociedade, eu peço para vocês uma especial atenção ao artigo 990 do Código Civil, que estabelece de que os sócios dessa sociedade terão uma responsabilidade subsidiária, ou seja, primeiro, os eventuais credores deverão se valer contra a sociedade e caso essa sociedade não tenha condições de pagar o seu passivo, aí sim, esses credores poderão se valer contra os sócios dessa empresa. Reiterando, mesmo ela não possuindo personalidade jurídica. Só que nesse mesmo artigo, ele estabelece que será excluído do benefício de ordem, ou seja, dessa responsabilidade subsidiária, aquele que contratar pela empresa, ou seja, um representante legal. Então vamos imaginar que essa sociedade, mesmo sendo ela irregular ou de fato, chamada de sociedade em comum, ela tenha um representante legal. O que diz a lei? De que esse representante legal não terá o benefício da subsidiariedade, ou seja, o eventual credor poderá cobrar diretamente dele e da sociedade o eventual prejuízo. E aí sim, os demais sócios que não sejam esses representantes legais, esses poderão se usufruir de uma responsabilidade subsidiária. A outra sociedade é a sociedade em conta de participação, também despersonificada, estabelecida lá no artigo 991 do Código Civil. E aqui ela é bastante interessante, porque essa sociedade ela vai ter obrigatoriamente, duas categorias de sócios. O ostensivo, que obrigatoriamente será um empresário, será uma empresa, né? Um exemplo, uma sociedade limitada, ou uma firma individual, ou uma sociedade limitada unipessoal, e toda a responsabilidade será desse sócio ostensivo. E como uma segunda categoria de sócios, nós temos o sócio participante, que a lei diz que ele poderá ou não ser empresário, e a responsabilidade dele será apenas perante o sócio ostensivo. A constituição, o nome empresarial, será toda do sócio ostensivo. E a eventual inscrição, o eventual registro dessa sociedade num determinado órgão, como por exemplo o registro de títulos e documentos, estabelecido lá no artigo 993, o eventual registro dessa sociedade não vai conferir a esta sociedade a sua personalidade jurídica. E aí, por fim, nessa sociedade você vai aplicar de maneira subsidiária as regras da sociedade simples e na eventual liquidação dela, as regras da prestação de contas estabelecidas lá no Código de Processo Civil. Espero que tenham gostado dessas duas sociedades despersonificadas estabelecidas no Código Civil e até o nosso próximo encontro.